Olha essa questão aqui, ó. Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial em recuperação judicial ou falência? E aí, você sabe essa? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje nós vamos estudar o informativo especial do STJ número 9. Veremos 21 julgados no formato de flashcards. Eu transformei esses julgados em flashcards porque assim a gente tem um estudo ativo e, testando o nosso conhecimento, a gente estuda com mais eficiência e com mais atenção. Vamos lá? Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial em recuperação judicial ou falência? E aí, sabe a resposta? E a resposta é a seguinte: não. O administrador judicial é uma pessoa escolhida pelo juiz para auxiliá-lo na condução do processo de falência ou de recuperação judicial, praticando determinados atos que estão elencados no artigo 22 da Lei de Falência. Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais. Os honorários do administrador são fixados pelo juiz de direito, observados os ditames do artigo 24 da Lei de Falência. O administrador judicial não é parte integrante de um dos polos da recuperação ou da falência. De igual modo, o administrador judicial não é mandatário de uma das partes ou dos credores, sujeitos aos respectivos processos. Logo, ele não faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais. Vamos memorizar isso aqui, ó. Os honorários do administrador judicial não são honorários sucumbenciais, são honorários de administrador, são honorários diferentes, são honorários fixados pelo juiz, de acordo com o trabalho que ele exerceu, com a complexidade do trabalho que exerceu, ok? O trabalho que realiza deve ser remunerado de forma própria, pela recuperanda, após a fixação judicial, mas desde que observados os ditames previstos no artigo 24 da Lei de Falências. Importante, bem importante esse julgado aqui. Vamos para o próximo. A existência de outros beneficiários retira a legitimidade do autor de busca a cobertura securitária individualmente? O que ocorre se a administradora pagar o seguro a ele e aparecerem outros herdeiros no futuro? Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Surgiram outros beneficiários depois de que a administradora pagou o seguro. E a pergunta quer dizer que o surgimento desses beneficiários retira a legitimidade do autor de busca a cobertura securitária individualmente? E aí, o que você acha dessa? E a resposta é a seguinte: não retira a legitimidade. Se outro herdeiro aparecer no futuro, ele deverá pleitear o que entender de direito por meio de ação própria. No caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, é o DPVAT, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem por meio de ação própria o que for de direito. Importante pra caramba esse julgado também. Então vamos para a próxima. Caso concreto. Em 1998, houve um acidente com um navio que causou danos ambientais. Em 2000, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a empresa responsável pedindo a reparação integral dos danos ambientais e para a saúde humana, decorrente do sinistro. Mais de 3 anos depois do acidente, um pescador da região ajuizou ação individual contra a empresa responsável pedindo indenização em razão de ter sido proibido de pescar por conta do acidente. E a pergunta é a seguinte: a ação individual do pescador está prescrita? E aí, o que você acha dessa aqui? Acidente com o navio, causou danos ambientais. 2 anos depois, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. E mais de 3 anos depois do acidente, o pescador ajuizou a sua ação individual. Essa ação individual está prescrita ou não? E a resposta é a seguinte: não está prescrita. Não houve prescrição no caso porque a citação ocorrida na ação coletiva por danos ambientais interrompeu o prazo prescricional da ação indenizatória individual. A citação válida em ação coletiva por danos ambientais interrompe o prazo prescricional da ação indenizatória individual se coincidente a causa de pedir das demandas. Então isso aqui é muito importante. Pode cair em sentença, pode cair em discursivas e até nas provas objetivas. É muito importante a gente saber isso aqui. A citação na ação coletiva interrompe o prazo prescricional para as ações individuais. Muito importante isso aqui, se forem coincidentes as causas de pedir das demandas, ok? Próxima. A teoria do desvio produtivo pode ser adotada nas relações jurídicas regidas exclusivamente pelo direito civil? Lembra dessa teoria do desvio produtivo? O que ela quer dizer? A teoria do desvio produtivo é aquela que diz que se para
na tentativa de resolver um problema de consumo, o consumidor perder muito tempo, ou seja, o consumidor, para resolver uma cobrança excessiva na sua conta de luz, na sua conta de energia elétrica, teve que ir lá na companhia de energia elétrica várias vezes, teve que ligar várias vezes, ficar esperando várias vezes no telefone, compareceu várias vezes lá até conseguir resolver aquele problema. Às vezes nem conseguiu resolver o problema. O que aconteceu? Houve um desvio produtivo do tempo desse consumidor. Ele perdeu muito tempo tentando resolver essa questão, esse problema, e isso desviou a produtividade dele. Ele poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar trabalhando, poderia estar produzindo de outra forma, poderia estar descansando, só que o tempo dele foi perdido com essas questões de resolver aquele problema de consumo. E a pergunta é, essa teoria do desvio produtivo pode ser adotada nas relações jurídicas regidas exclusivamente pelo direito civil? Ou seja, ela surgiu lá no direito do consumidor. Ela pode ser adotada nas questões civis? E a resposta é a seguinte: não, não pode. A teoria do desvio produtivo do consumidor é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade, que são características das relações de consumo, não se aplicando, portanto, às relações jurídicas não consumeristas regidas exclusivamente pelo direito civil. Isso aqui é muito importante, temos que lembrar desse julgado. Teoria do desvio produtivo não se aplica às relações jurídicas civis, exclusivamente civis, só se aplica às consumeristas, ok? Próxima, o autor pediu substituição do polo passivo. Na época, vigorava o CPC de 73, que proibia essa providência. Entrou em vigor o CPC de 2015, que permite. Se o pedido ainda não foi apreciado, ele deve ser deferido com base no CPC de 2015? E aí, o que vocês acham dessa, hein? O autor pediu substituição do polo passivo na vigência do CPC de 73, que proibia. O juiz ainda não decidiu isso. Entrou o CPC de 2015 que permite. E agora, qual norma se aplica? E a resposta é a seguinte: sim, se aplica o CPC de 2015. Aplica-se ao pedido de alteração do polo passivo formulado em réplica na vigência do CPC de 73, mas ainda pendente de exame quando da entrada em vigor do CPC de 2015. As disposições deste último diploma não havendo necessidade de reiteração do pedido. Então, nem há necessidade de reiteração. O autor não precisa pedir aquilo de novo, apontando o CPC de 2015. Não, o juiz tem que decidir com base no CPC de 2015. É a regra do tempus regi actum e da vigência, a vigência imediata da lei processual civil, ok? Vamos para o próximo. Quando começa o prazo para recorrer contra a decisão de saneamento? E aí? Sabe que é a decisão de saneamento, né? Aquela decisão do juiz que organiza o processo e diz qual é a causa, qual é o ponto controvertido, quais são as provas que serão produzidas. Então, ele arruma o processo, dizendo assim, ele arruma a casa, né? Dizendo no linguajar mais popular, ele arruma a casa, ele arruma o processo, ele saneia aquele processo. É uma decisão que se toma, que o juiz toma antes da audiência de instrução e julgamento. Então, dessa decisão de saneamento, cabe recurso, certo? Quando é que começa o prazo para esse recurso, da decisão de saneamento? E a resposta é a seguinte: após o juiz deliberar acerca de eventuais esclarecimentos ou ajustes, ou após passar o prazo de 5 dias sem que a parte tenha pedido esclarecimentos ou ajustes. Então, esses são os marcos iniciais para o recurso. Ou após o juiz deliberar, ou 5 dias a partir do momento em que a parte pede os esclarecimentos ou ajustes. O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento, ou recurso próprio ao agravo de instrumento, porque essa decisão de saneamento é uma decisão interlocutória, agravo de instrumento, na hipótese de pedido previsto no artigo 357, parágrafo 1º do CPC, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e ou ajustes, ou não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 dias. Artigo 357, parágrafo 1º, que trata dessa norma, ok? Depois deem uma lida lá, deem uma marcada, que isso foi alvo de julgado pelo STJ, logo, isso será cobrado nas nossas provas. Vamos para a próxima? Em embargos de divergência, é suficiente que o recorrente indique o Diário da Justiça
em que foi publicado o Acórdão Paradigma, lembram dos embargos de divergência? Embargos de divergência são aquele recurso em que a parte indica que há uma divergência do que foi julgado pelo julgador no seu processo com um precedente que já existe daquele tribunal. Então, ele tem que apontar qual é esse precedente, qual é o Acórdão Paradigma. É suficiente ele indicar o Diário da Justiça em que foi publicado esse Acórdão Paradigma, ou seja, esse julgado que ele está comparando com o julgado do processo dele para dizer que tem a divergência? Ele pode só apontar o Diário de Justiça? O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não. Em embargos de divergência, a mera indicação de Diário da Justiça em que foi publicado o Acórdão Paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência. Isso porque consiste em órgão de divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não o seu inteiro teor, não atendendo assim o artigo 1043, parágrafo 4º do CPC. A parte tem que indicar onde é que está publicado o inteiro teor do acórdão. E como no Diário da Justiça só se publica a ementa, que é só aquele resuminho pequeno do julgado, então não vale indicar só o Diário da Justiça, ok? Beleza, vamos anotar isso aqui também que é bem importante. Vamos para a próxima. Na ação rescisória fundada no inciso 5 do artigo 966 do CPC, qual será a consequência jurídica se o autor, na petição inicial, deixar de indicar a norma jurídica violada? E aí, qual é a consequência jurídica nesse caso aqui? Uma ação rescisória fundada no inciso 5 do 966 e o autor não indicou na sua petição inicial da rescisória qual seria a norma jurídica violada. O 966, inciso 5 do CPC, é justamente o caso de cabimento de ação rescisória por violação de norma jurídica. Mas ele não indicou qual era a norma jurídica. Qual é a consequência? E aí, vocês sabem? E a resposta é a seguinte: é inepta a petição inicial. É um caso de inépcia da petição inicial. Inepta a petição inicial da rescisória fundada no inciso 5 do 966 do CPC, que não indica a norma jurídica manifestamente violada pela decisão rescindenda. Vamos lembrar disso também. É um caso de inépcia da petição inicial, ok? Próxima. Na análise do que seja a rede credenciada do plano de saúde para fins de tratamento ou atendimento, o que deve ser analisado? Então aqui, que critérios foram fixados pelo STJ para analisar o que é rede credenciada do plano de saúde, rede credenciada. Quais critérios foram fixados pelo STJ? E aí, vocês lembram dessa? E a resposta é a seguinte: deve-se analisar os termos do contrato do plano de saúde. Para o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento ou atendimento de saúde fora da rede credenciada, além da observância de se limitar a hipóteses excepcionais, os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isso é, da respectiva relação contratual. Não podemos esquecer disso aqui. Plano de saúde é um contrato. Se é um contrato, tem que ser analisado os termos do contrato. Às vezes a gente fica muito procurando na lei, procurando nas normas, onde é que está previsto isso, e a gente esquece que certas relações são contratuais. Plano de saúde não é só regido por lei, não. Tem um contrato ali, tem previsões e devem ser respeitados. Previsões, desde que não sejam abusivos, claro, desde que não violem leis, não violem o Estatuto do Consumidor, não violem a lei dos planos de saúde, desde que não violem o Código Civil, mas são normas e devem ser cumpridas. Então, nesse caso aqui, não podemos esquecer de analisar a relação contratual e os termos do contrato. É nos termos do contrato que a gente encontra o que é rede credenciada do plano de saúde para fins de atendimento ou tratamentos, ok? Então vamos para a próxima. A oferta de proposta mais vantajosa à artista contratada por emissora concorrente configura a prática de aliciamento de prestador de serviço a gerar a aplicação da teoria do terceiro ofensor e as consequências do artigo 608 do Código Civil. Lembra dessa questão? É aquela questão em que há uma violação contratual por ato de terceiro. A gente estuda lá no Direito Civil, na parte contratual geral do Direito Civil, aquele caso em que
a uma violação da boa-fé objetiva do contrato por ato de terceiro. É um terceiro que alicia uma das partes. É uma norma do Código Civil que trata disso. É o 608 do Código Civil. O terceiro alicia uma das partes para que ela faça um contrato com ele. Foi aquele caso do Zeca Pagodinho, né? Todos os professores de civil dão esse exemplo do Zeca Pagodinho com as empresas de cerveja. Ele foi chamado por uma das empresas de cerveja para fazer os comerciais, e a outra empresa de cerveja também o contratou para fazer o seu comercial. Então foi considerado uma violação do contrato por um ato de terceiro, lá na forma do artigo 608. E a pergunta aqui é a seguinte: a oferta de proposta mais vantajosa à artista. Uma empresa ofereceu uma proposta mais vantajosa ao artista contratado por emissora concorrente. Configura essa prática de aliciamento de prestador de serviço a gerar a aplicação da teoria do terceiro ofensor e as consequências de 608? E aí, o que vocês acham dessa? Aplica-se? É automático assim? E a resposta é a seguinte: não automaticamente. Prevê o artigo 608 do Código Civil o seguinte: aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço pelo ajuste desfeito houvesse de caber durante 2 anos. Essa é a norma do 608 do Código Civil. Então, de acordo com esse dispositivo, o terceiro que alicia profissional obrigado em contrato a prestar serviço a outrem, provocando a quebra do ajuste anterior, tem o dever de indenizar o contratante lesado, independentemente da responsabilidade contratual incidente entre as partes do negócio desfeito. Vale ressaltar, contudo, que a interpretação do artigo 608 do Código Civil deve levar em consideração o comportamento do mercado dos concorrentes envolvidos no ramo de atividade em questão. Se, por um lado, a teoria do terceiro ofensor reforça a função social do contrato e os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, por outro prisma, deve-se ter algum cuidado com a aplicação literal do artigo 608 do Código Civil. Isso porque eventual interpretação literal significaria impor a toda a coletividade o dever de nunca celebrar negócios jurídicos com pessoas que estivessem no curso de contratos anteriormente assumidos. A tutela da função social externa do contrato exige a prática de aliciamento do prestador de serviços, o que indica que o artigo 608 do Código Civil busca combater práticas desleais entre agentes econômicos, conduta apta a demonstrar uma vontade manifesta de aliciar. A oferta de proposta mais vantajosa a artista contratado por emissora concorrente não configura automaticamente prática de aliciamento de prestador de serviço, haja vista a ausência de qualquer conduta voltada à concorrência desleal ou à violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva, sem que este, com isso, a considerar a função social externa do contrato. Sem que se esteja com isso a desconsiderar a função social externa do contrato. No caso concreto, o STJ entendeu que a conduta do SBT de propor contratação do humorista Danilo Gentili, mesmo durante a vigência do seu contrato com a Band, não foi parasitária, nem se utilizou indevidamente do investimento feito pela Band no apresentador. No mercado de entretenimento, é normal que as empresas concorrentes demonstrem interesse justamente por artistas que estejam em voga, fazendo com que seja comum que as propostas sejam formuladas para contratos de outras emissoras. Então, nesse caso aqui do Danilo Gentili, o STJ entendeu que não houve esse aliciamento, essa quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ok? É uma prática comum do mercado. Foi entendido isso nesse caso aqui. É um caso importante para se anotar. Ok? Então vamos para a próxima. Aqui temos um caso concreto. João foi contratado pela Câmara Municipal para trabalhar como assessor legislativo. Em decorrência dessa contratação, João se vinculou à Associação de Servidores Públicos e aderiu ao Plano de Saúde Coletivo, mantido pela associação junto à Unimed. Embora não houvesse relação jurídica entre a Câmara Municipal e a Unimed, havia previsão na Lei Orgânica do município de um convênio entre a Câmara Municipal e a Associação de Servidores, no qual era previsto que a Câmara repassaria à associação o valor correspondente a 80% do valor da mensalidade do servidor. O restante era descontado diretamente do contra-cheque do servidor. João foi, sem justa causa, exonerado da Câmara Municipal.
ele requereu à Unimed que continuasse no plano de saúde com as mesmas condições, assumindo o pagamento integral da mensalidade. Em outras palavras, ele pediu a aplicação do artigo 30 da Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde. O que diz o artigo 30? Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, os planos de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. E a pergunta é a seguinte: o pedido do João deve ser acolhido? Ele, que era contratado da Câmara Municipal como assessor legislativo, pode se utilizar desse artigo 30 da Lei dos Planos de Saúde? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. Assegura-se ao usuário ex-empregado o direito de manutenção previsto no artigo 30 da Lei 9656 de 98, na hipótese de plano de coletivo contratado por uma associação em benefício dos seus associados, mas custeado parcialmente pela empregadora. O caso é singular porque o contrato, embora formalmente celebrado na modalidade por adesão, agregou um elemento estranho, que é o patrocínio pela empregadora, elemento típico dos planos empresariais. Diante desse cenário, adota-se a interpretação mais favorável ao consumidor. Então, essa norma do artigo 30, ela é para os planos por adesão, certo? Mas, como há um patrocínio da empregadora, seria mais próximo dos planos empresariais do que os planos por adesão. Então, o STJ foi chamado a se manifestar porque havia essa divergência. E aí, o que se faz nesse caso? Ele tem direito, sim. Tem que se aplicar a norma do artigo 30, sim, da Lei dos Planos de Saúde. Ok? Vamos para a próxima. Cabe habeas corpus para discutir e afastar a prisão civil do devedor de alimentos, sob o argumento de que ele não tem condições de arcar com a obrigação? E aí, o que vocês acham dessa? Cabe habeas corpus nesse caso? E a resposta é a seguinte: não, não cabe. Na via do habeas corpus, não é possível avaliar a capacidade do paciente de arcar com o pagamento de valores executados a título de pensão alimentícia para afastar a prisão civil. Então, o caso aqui foi um caso de questão probatória. Como assim? O habeas corpus serve para evitar a prisão, certo? Quando a pessoa está presa injustamente ou está em vias de ser presa injustamente. Nesse caso aqui, o devedor de alimentos alegava que ele não tinha condições de arcar com a obrigação alimentar. Então ele queria entrar com habeas corpus para evitar ser preso por essa questão. Só que na via do habeas corpus não é possível avaliar essa capacidade de o autor arcar, do paciente arcar com o pagamento dos valores. Isso aqui é uma questão probatória que deve ser analisada lá pelo juiz. É o juiz que tem essa competência. No habeas corpus, não. Foi por isso que o STJ entendeu que não cabe habeas corpus nessa hipótese, embora seja uma hipótese que seja possível de haver prisão civil, ok? Se essa prisão civil for injusta por algum outro caso, violação de lei, ou alguma falta processual, ou algum erro material que não tem a ver com a capacidade financeira do alimentante, então vai caber o habeas corpus. Mas nessa hipótese aqui, ele alega que não tinha condições financeiras, essa hipótese não é cabível o habeas corpus, ok? Porque o STJ não vai poder analisar essa questão probatória, se ele tem capacidade ou não de arcar com esses alimentos, ok? Então vamos para a próxima. Caso adaptado. A Companhia Regional de Habitações de Interesse Social, Coab, ou CRHIS, elaborou o projeto para a construção de casas populares. Para conseguir fazer isso, CRHIS celebrou a contrato de empreitada global com uma construtora que seria responsável pelas obras, e b, contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, que iria liberar recursos para custear a construção. Então, tem dois contratos aqui celebrados pela Companhia Regional de Habitações. Uma de empreitada com a construtora e outra de financiamento com a Caixa Econômica. A construtora se obrigou a concluir as obras no prazo de 12 meses. A Caixa Econômica Federal e a Companhia Regional de Habitação se obrigaram a liberar as parcelas para a execução da obra.
Contudo, a Caixa Econômica e a Companhia Regional não adimpliram a obrigação no tempo e modo pactuados, já que os pagamentos não acompanhavam as evoluções físicas das obras e, além disso, desembolsaram valores menores que os devidos sem correção monetária. E a pergunta é a seguinte: diante desse cenário, quem terá a responsabilidade de indenizar a construtora? E aí, o que vocês acham dessa? Se precisarem, dão um pause, leiam novamente isso aqui e respondam o que vocês diriam numa questão dessa discursiva. E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: diante desse cenário, tanto a Companhia Regional como a Caixa Econômica possuem o dever de indenizar a construtora. É imputável à Caixa Econômica Federal a mora consubstanciada no atraso de repasses das parcelas de financiamento contratados com a Companhia de Habitação. A Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador do sistema financeiro de habitação, tem a função de pulverizar os valores previamente direcionados aos programas de habitação popular e saneamento básico, e por força do contrato entabulado, dar suporte financeiro à Companhia de Habitação, que contratara a construtora para a realização do empreendimento, cumprindo, pois, as obrigações assumidas na forma e nos prazos contratados, respondendo pela mora ao assim não proceder. Então a resposta é essa: ambas respondem civilmente por essa indenização da construtora, ok? Vamos para a próxima? Caso adaptado. M foi acusado de ter praticado homicídio contra L. Ele foi absolvido na esfera criminal, em razão da dúvida existente a respeito da causa da morte e do dolo. Na esfera civil, ele foi condenado a pagar indenização por danos materiais em favor da filha de L, consistente em pensão mensal. A condenação na ação indenizatória baseou-se na omissão em prestar socorro e no abandono do corpo e local indevido. E aí, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Isso aqui é importante e é um caso que vai cair. Esse M foi acusado de ter praticado homicídio. Então, o crime que estava sendo imputado a ele era o homicídio contra o L. Ele foi absolvido no processo criminal em razão de dúvida existente a respeito da causa da morte e do dolo. Qual teria sido a causa da morte e se houve dolo ou não por parte do M. Só que na esfera civil, ele foi condenado a pagar indenização por danos materiais em favor da filha do L, consistente em pensão mensal. Foi condenado a pagar pensão mensal, isso é importante. E a condenação na ação indenizatória baseou-se na omissão em prestar socorro e no abandono do corpo em local indevido. Não foi baseado em homicídio, não. Foi baseado em omissão em prestar socorro e abandono do corpo em local indevido. E a pergunta é a seguinte: essa decisão está de acordo com a lei civil? O que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não está de acordo com a lei civil. A pensão por ato ilícito somente é devida quando o autor do fato causa a morte ou a debilidade física da vítima. Nos termos do artigo 948.2 e 950 do Código Civil, a pensão por ato ilícito somente é devida quando o autor do fato causa a morte ou a debilidade física da vítima. Então tem que ser isso aqui, ó. Causou a morte ou a debilidade física da vítima, ou homicídio ou lesão corporal grave. Não sendo nenhum desses o fundamento da responsabilidade civil no caso, como foi aqui, ó, omissão em prestar socorro e abandono do corpo, não tem nada a ver, não foi homicídio, não foi lesão corporal, foi omissão em prestar socorro e foi abandono de corpo. Não sendo nenhum desses o fundamento da responsabilidade civil no caso, o afastamento da condenação ao pagamento de pensão é medida que se impõe. Então, não cabe pensão nesse caso aqui, não cabe pensão. Pensão mensal, de acordo com a lei civil, é só para esses dois casos: morte e debilidade física da vítima. Ok? A causa, a condenação tem que ser essa, exatamente essa, para ter direito à pensão. Beleza? Vamos para a próxima. É um caso concreto. Bril Cosméticos S.A., Bombril, ingressou na Justiça Estadual com ação combinada com pedido de indenização contra a Sani do Brasil, alegando uso ilegal do termo Sanibril para identificar os seus produtos. Os pedidos foram julgados procedentes para condenar a Sani a se abster de comercializar produtos com a marca Bril, considerando que havia violação de marca da autora. A ação transitou em julgado.
A Bombril ingressou em seguida na Justiça Federal com ação contra a SANY e contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, pedindo a declaração de nulidade do registro da marca SANY-Bril. Essa ação foi julgada improcedente e também transitou em julgado. Então, vocês entenderam o que aconteceu aqui? A Bombril ingressou na Justiça Estadual, não estava querendo a anulação da marca. Se for anulação da marca, tem que entrar na Justiça Federal. Ela aqui estava pedindo ação combinatória com pedido de indenização, ok? Ela queria que era indenização contra a SANY do Brasil, por violação da marca dela. E ganhou, ok. Lá na Justiça Estadual, ela ganhou. A SANY, o juiz estadual entendeu que a SANY-Bril era uma violação da marca Bombril e deveria, sim, dar a indenização e a ação combinatória. A indenização. Ok, procedente. E transitou em julgado. Aí, a Bombril, beleza, ganhei. Agora eu vou lá na Justiça Federal pedir a anulação dessa marca SANY-Bril, que eu já ganhei na Justiça Estadual, então faz sentido. Só que na Justiça Federal, ela perdeu. O juiz federal entendeu que não há nulidade na marca SANY-Bril. Não há nulidade dessa marca SANY-Bril. E essa ação também transitou em julgado. E a pergunta é a seguinte: há alguma incoerência entre essas duas ações que justifique a procedência de ação rescisória? Ou seja, tem duas decisões aqui aparentemente contrárias, né? Uma que é procedente, que deu indenização para Bombril, e a outra improcedente, que decidiu que a marca SANY-Bril não é nula, não tem nulidade nenhuma nessa marca SANY-Bril. E agora, cabe ação rescisória de alguma delas? O que vocês acham dessa? Pausem aí e respondem. Deem a resposta de vocês. Isso é importante para a gente colocar a mente para funcionar. Então a resposta é a seguinte: não há incoerência. Não há coisa julgada envolvendo ação combinatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra a empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum Estadual, e a ação de nulidade de registro de marca proposta pela mesma autora contra idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. O reconhecimento da coisa julgada exige que os elementos da primeira demanda, partes, pedido e causa de pedir, se repitam na posterior, conforme expressa o artigo 337, parágrafo 4º do CPC de 2015. Analisando os elementos das demandas, percebe-se que não são idênticos, o que afasta a coisa julgada. Isso porque a primeira tinha como causa de pedir o princípio da exclusividade, bem como a prática de concorrência desleal. A segunda demanda foi proposta pela mesma autora contra idêntica empresa e contra o INPI. O pedido consistiu na nulidade do registro e na consequente suspensão dos efeitos de tal registro e na abstenção de uso de marca pela primeira ré, nos termos do artigo 173, parágrafo único da LPI, a Lei da Propriedade Industrial. Nota-se, portanto, que tanto a causa de pedir quanto o pedido formulado em ambas as demandas são diversos. A relação jurídica controvertida também é diferente. Sob esse enfoque, destaca-se que o pedido de abstenção de uso da marca pela empresa ré na ação de nulidade constituiu mera decorrência do suposto vício de registro. Daí que, julgado improcedente o pedido de nulidade do registro da marca da ré, também foi indeferido, como simples corolário, o requerimento de abstenção do uso de tal marca pela titular. Então, o que a gente observa aqui é que, para haver conflito de coisa julgada, tem que ter essa coincidência de parte, pedido e causa de pedir. E o pedido e causa de pedir não foram idênticos nas duas ações, ok? Beleza? Então isso aqui é importante para concursos da Justiça Federal, que cobram a propriedade industrial. Também concursos da Justiça Estadual, juiz estadual, porque o que a gente teve aqui foi a ação combinatória com pedido de indenização, né? Então também é importante para a Justiça Estadual. Concursos de juiz estadual, promotor, isso aqui vai cair com certeza nesses concursos. Então vamos para a próxima? Temos um caso hipotético. João celebrou o contrato de promessa de compra e venda com a Alfa Empreendimentos Limitada, que tinha como objeto um apartamento e estava sendo construído. João comprometeu-se a pagar pelo imóvel mediante 4 parcelas intermediárias de R$ 8.000 e o restante no momento da entrega das chaves. Logo em seguida, surgiu a possibilidade de João obter um financiamento bancário para pagar o saldo devedor do imóvel.
Ocorre que, para isso, o imóvel precisa ficar livre para permanecer como garantia da instituição financeira. Diante desse cenário, foi celebrado um novo contrato envolvendo João, Alfa e o Banco Benji, que iria financiar parte do imóvel. No novo contrato celebrado, por meio de escritura pública, ficou previsto que a Alfa dava quitação plena do preço ajustado para o imóvel. Vale ressaltar, contudo, que essa declaração de quitação foi meramente formal. Isso porque João não pagou integralmente o preço do imóvel. Essa declaração de quitação foi apenas para que o bem pudesse estar livre para ficar hipotecado em favor do banco. Ocorre, então, que João não pagou as 4 parcelas intermediárias que havia combinado. Diante disso, a imobiliária ajuizou execução contra ele, cobrando os valores em atraso. O autor apresentou embargos à execução, alegando que a imobiliária não pode cobrar nada porque deu quitação plena. O juiz, contudo, rejeitou os embargos sob o argumento de que a quitação dada no segundo contrato foi ficta, tendo sido conferida apenas como uma forma de possibilitar o financiamento do bem, tendo em vista que o agente financeiro, o banco, só financia imóvel se ele for dado em garantia. E a pergunta é a seguinte: a decisão do juiz foi acertada? Então, o que vocês acham dessa? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O João precisava celebrar esse contrato, precisava financiar esse imóvel, só que esse imóvel precisava estar livre para ser hipotecado. Enquanto ele não era pago à construtora, a Alfa Empreendimentos, ele não estava livre para ser hipotecado. Aí o que a construtora fez? Conversou com o João: tá bom, eu te dou uma quitação formal, vai parecer que está pago, aí você hipoteca esse valor lá no banco e aí você pega o dinheiro e você consegue me pagar, você consegue o financiamento. Beleza. Mas não esquece que você tem que me pagar, hein? Só tô dando uma quitação ficta aqui, uma quitação só para você conseguir o financiamento. Aí o que o João fez? Conseguiu o financiamento e não pagou. Ele não pagou. E aí a Alfa veio cobrar o João. O que o João falou? Não. Pode me cobrar nada não, porque você já me deu quitação plena. E o juiz concordou com a Alfa. Rejeitou os embargos do João, dizendo que a quitação dada realmente foi uma quitação ficta. Foi apenas como forma de possibilitar o financiamento do bem. E aí, a decisão desse juiz foi acertada? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: sim, foi acertada sim. Em contrato de financiamento com garantia hipotecária, a quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência da propriedade, exige prova do pagamento para que se ateste consumada. Então essa decisão foi mantida pelo TJ e pelo STJ, beleza? Então faz sentido, né? O João quis dar uma de malandro aqui e não deu certo, não colou nos tribunais superiores, beleza? Então vamos para a próxima. A Selic pode ser usada como índice de correção monetária das prestações do contrato de compra e venda de imóvel? E aí, o que vocês acham? Selic pode ser usada como índice em contrato de compra e venda de imóvel? E a resposta é a seguinte: sim, é possível a utilização da taxa Selic desde que pactuada. Então vamos lembrar, tem que estar no contrato, tem que ser pactuada, ok? Como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. Vale ressaltar, contudo, que a taxa Selic abrange juros e correção monetária. Selic tem esses dois elementos dentro dela mesma. Selic não é só juros, Selic não é só correção monetária. Tem os dois juntos. Ela tem os dois juntos dentro dela, embutido dentro da Selic, juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Então não pode prever Selic mais juros, Selic mais correção monetária, Selic mais alguma coisa que signifique esses dois. Não pode. Se é Selic, é só Selic. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic, a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem a finalidade distinta dos juros remuneratórios. Então, juros de mora, tudo bem, pode. Por quê? Porque juros de mora são pelo atraso do pagamento, não tem nada a ver com juros remuneratórios que são previstos na Selic, ok? Selic prevê juros remuneratórios e correção monetária. Juros de mora são como se fosse uma punição pelo atraso no pagamento. Então, juros de mora pode vir previsto no contrato junto com a Selic.
Selic para corrigir o dinheiro, Selic para trazer juros remuneratórios, e além disso, se a parte não pagar no prazo, aí sim, juros de mora. Pode ser previsto no contrato também. O que não pode ser previsto é juros remuneratórios mais Selic, ok? Isso aqui é muito importante que a gente memorize isso, beleza? Vamos para a próxima? É possível aplicar por analogia as disposições acerca da pensão alimentícia, baseada na filiação e regida pelo direito de família, os animais de estimação adquiridos durante união estável. Então, isso aqui é um tema muito importante e muito do momento. Cada vez mais as famílias têm menos filhos e mais animais de estimação, certo? Então, num caso de separação, num caso de dissolução de união estável, pode ser aplicado por analogia as regras da pensão alimentícia, para pensão alimentícia para animais de estimação. E aí, o que vocês acham dessa? O que o STJ decidiu nesse caso? Vocês sabem, vocês lembram? Que a resposta é a seguinte: não pode ser aplicado essa analogia. As despesas com o custeio da subsistência dos animais são obrigações inerentes à condição de dono, como se dá naturalmente com os bens em geral. Enquanto vigente a união estável, é indiscutível que essas despesas podem e devem ser partilhadas entre os companheiros, na forma do artigo 1315 do Código Civil. Após a dissolução da união estável, esta obrigação de sustentar os pets pode ou não subsistir, a depender do que as partes voluntariamente estipularem. Vale ressaltar que essa combinação não exige, na verdade, acho que eles escreveram errado aqui, não exige nenhuma formalidade, ainda que não seja proibido que isso seja consignado expressamente no formal de partilha dos bens. Se em virtude do fim da união, as partes, ainda que verbalmente ou até implicitamente, convencionarem de comum acordo que o animal de estimação ficará com um deles, este passará a ser o seu único dono, que terá o bônus de desfrutar de sua companhia, arcando por um lado sozinho com as correlatas despesas. Enquanto perdurar o estado de mancomunhão, o coproprietário que assumir sozinho as despesas do bem pertencente em condomínio tem o prazo de 3 anos, contados de cada parcela ou mensalidade paga, para obter a reparação dos prejuízos gerados pelo locupletamento sem causa do outro proprietário, na proporção da metade. Independentemente do modo como a pretensão é veiculada pela parte, este é o fundamento do pedido, consoante no ordenamento jurídico posto. Encerrado o estado de mancomunhão, aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de que o ex-companheiro arque com os gastos e animais de estimação adquiridos durante a união estável, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Então, além de o STJ definir que não se pode aplicar as regras de pensão alimentícia, as regras de direito de família dos animais de estimação, ele decidiu outro caso muito importante, que se uma das partes gastou sozinha durante a união estável, durante o casamento, ela gastava sozinha com aquele pet, ela tem o direito de pedir esses valores que ela gastou com o pet em que os dois eram dono. Se os dois eram dono, os dois tinham o dever de arcar com aqueles recursos, com aqueles gastos e com aqueles valores de manutenção dos pets, alimentação, manutenção dos pets, certo? E com o término da relação, a parte que arcou com esses valores tem o direito de pedir a metade do que ele gastou. E o prazo prescricional é de 3 anos. 3 anos, ok? 3 anos a partir de cada pagamento. Isso aqui é muito importante, contado de cada parcela ou mensalidade paga, para obter a reparação dos prejuízos gerados pelo locupletamento sem causa do outro proprietário, na proporção de metade. Que é muito importante. Esse prazo prescricional trienal, lá com base no 206, parágrafo 3º, inciso 4, para esse caso de custeio com os pets, ok? É um caso de condomínio, caso típico de condomínio. Se ambas as partes eram donas de um bem, ambas as partes têm o dever de arcar com as despesas daquele bem. No caso de condomínio, é a regra do condomínio, ok? Beleza, então vamos para a próxima? Os advogados têm o direito de, caso sejam presos, ficarem recolhidos em sala de estado maior, ok? É o artigo 7º, inciso 5 do Estatuto da OAB. Beleza. Essa regra se aplica também para os casos de prisão civil
E aí, o que vocês acham? Os advogados têm direito de ficarem recolhidos em sala de Estado Maior nos casos de prisão civil, prisão por dívida alimentar, por exemplo? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: não. A prerrogativa de ser recolhido em sala de Estado Maior não pode incidir na prisão civil do advogado devedor de alimentos, desde que lhe seja garantido um local apropriado, separado de presos comuns, é o STJ. O artigo 7º, inciso 5 do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94, prevê ser direito do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e na sua falta em prisão domiciliar. A jurisprudência do STF e do STJ, contudo, firmou entendimento no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária com instalações condignas e separadas de demais detentos supre a exigência de sala de Estado Maior para o advogado. Assim, é possível a prisão civil de advogado devedor de alimentos em cela especial, desde que provida de instalações com comodidades condignas e localizada em área separada dos demais detentos. É isso aqui, ok? Essa é a resposta. Não precisa de sala de Estado Maior, mas precisa de uma área condigna e separada dos demais detentos, beleza? Vamos para a próxima. Caso adaptado ao seguinte: em 2003, o Banco Santos contratou com uma seguradora um seguro de responsabilidade civil DIO para garantir a cobertura securitária para eventuais atos praticados pelos administradores da instituição. Em 2004, durante a vigência do seguro, o Banco Central decretou a intervenção do Banco Santos. A seguradora informou que não iria garantir a cobertura securitária, isso porque no momento da contratação, o contratante, o banco, teria omitido circunstâncias muito relevantes que poderiam ter feito a seguradora não aceitar o contrato ou ter cobrado um valor de prêmio bem superior. A pergunta é a seguinte: o STJ concordou com essa seguradora? E aí, o que vocês acham? A seguradora diz que não vai pagar porque o banco omitiu circunstâncias relevantes que a seguradora devia ter sabido para cobrar o valor do prêmio. E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: o STJ sim concordou com a seguradora. O segurado que agir de má fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa de prêmio está sujeito à perda da garantia securitária. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o banco, na contratação do seguro, omitiu intencionalmente a existência de investigação do Banco Central de irregularidades na administração da sociedade, o que resultou em erro na avaliação do risco segurado e que o administrador praticou atos de gestão lesivos à companhia e aos investidores em busca de favorecimento pessoal, circunstâncias que dão respaldo à sanção de perda do direito à indenização securitária. O segurado que agir de má fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio está sujeito à perda da garantia securitária, conforme dispõem os artigos 765 e 766 do Código Civil. Então é exatamente isso. Como o banco omitiu essas informações, violou a boa-fé objetiva no contrato. Então ele perde a garantia, conforme os 765 e 766 do Código Civil, certo? Beleza, vamos para a próxima? E o caso é o seguinte: João ajuizou ação de uso capião contra Carlos. O pedido foi julgado procedente. João ganhou a ação de uso capião. Houve o trânsito em julgado e a sentença foi levada a registro no cartório de registro de imóveis. Logo em seguida, João alienou o imóvel para Luiz. Um ano depois, Pedro, herdeiro de Carlos, ajuizou ação rescisória unicamente contra João, alegando a existência de nulidade absoluta no processo de uso capião. João foi citado, mas não contestou. Luiz não foi citado, nem soube da existência do processo. A ação rescisória foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça para desconstituir a sentença de uso capião e cancelar a matrícula respectiva. 5 anos depois, Luiz ingressou com a ação declaratória de inexistência, querela nullitatis, afirmando que o acórdão da ação rescisória seria nulo, porque ele deveria ter participado obrigatoriamente do feito na condição de proprietário registrário do bem. E a pergunta é a seguinte: para o STJ, o pedido formulado na querela nullitatis deve ser julgado procedente?
Vocês entenderam o que aconteceu aqui? É um caso meio intricado, mas é importante e é muito interessante. João ganhou a ação de usucapião contra Carlos, então ganhou o imóvel do Carlos. Ó, beleza? Ok, João ganhou. E ele vendeu ou doou, vamos supor que ele vendeu. Ele vendeu o imóvel para Luiz. Um ano depois, o Pedro, que é o herdeiro do Carlos, que perdeu o imóvel, o Pedro falou, ó, essa ação é nula. Essa ação é nula, não pode prevalecer. E aí ganhou essa ação também. Ele ganhou a ação rescisória. Então a ação foi nula. Só que nessa ação rescisória, quem foi citado foi o João, que tinha vendido o imóvel para o Luiz, certo? O Luiz não foi citado nessa ação rescisória. Aí, 5 anos depois, Luiz ingressou com uma ação declaratória de inexistência, querela nullitatis, que é o quê? Que é a ação justamente para dizer sobre um vício absoluto e um vício insanável, que é esse caso de ausência de citação. E ele diz que não foi citado, ele deveria ter sido citado nessa ação rescisória da ação de usucapião. E aí, é verdade? Ele deveria ter sido citado mesmo nessa ação rescisória? O que vocês acham? Pergunta é, para o STJ, o pedido formulado na querela nullitatis deve ser julgado procedente? O Luiz tem razão nesse caso, sim ou não? E a resposta é a seguinte, sim. O adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário. Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores. Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário. Ok? Então é importante. Por mais que o Luiz não tenha sido parte naquela primeira ação lá, a ação de usucapião, quando o Pedro, o herdeiro do Carlos, tentar anular essa ação de usucapião com uma ação rescisória, ele tem que citar o Luiz, que é o proprietário atual, porque ele é litisconsorte passivo necessário. Okay? Ele tem que ser citado nessa ação aqui, nessa ação rescisória. Por isso que a ação declaratória de inexistência, a querela nullitatis, vai ser julgada procedente. Então, essa ação rescisória é nula, ok? Então, não pode prevalecer. Show de bola, pessoal! Arrebentamos mais um informativo especial do STJ. Muito bom! E agora, se você quer continuar estudando comigo nesses flashcards, nesse estudo ativo, nessa repetição espaçada, nesse estudo mais eficiente, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado e você vai ver um vídeo bastante interessante em que a gente continua estudando dessa forma. Te vejo lá, hein?